todos. Então vamos dar início à nossa tertúlia matinal de número 105 e o tema é Invex ginossomática. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o tema, eu queria me apresentar, Meu nome é Flora Miranda, para quem não me conhece. Eu sou voluntária da Sinvex, conheço a Conscienciologia desde 2005 e tenho 34 anos. E há uns 13 anos, mais ou menos, eu aplico a técnica da inversão existencial. E foi interessante, assim, acho que vale a pena contextualizar um pouco de como que chegou, esse tema de pesquisa, como que eu comecei, a trabalhar em cima desse tema. Primeiramente, queria agradecer a todos aí pela presença. Vamos tentar aí fazer o debate. Enfim, tudo começou, no final de 2005, quando eu conheci a Conscienciologia, a partir de um amigo que me apresentou lá no Rio de Janeiro. E o meu primeiro curso, eu lembro que na primeira semana que eu assisti uma palestra no IPC, eu fui convidada para fazer um curso que era o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Isso na primeira semana eu assisti a palestra e logo no fim de semana tinha esse curso. E como eu era jovem e tudo, estava com 21 anos, a moça da recepção me convidou, falou, olha, tem um curso para jovens, eu acho que você vai gostar, então se inscreve aí e faz. Aí eu falei, vou me inscrever e vou fazer. E foi muito interessante porque por ter sido o meu primeiro curso de entrada, dentro da Conscienciologia, já começar a entrar aí estudando a inversão existencial, foi um grande baque assim para mim, não no sentido negativo, mas que me trouxe um alívio muito grande em função de eu ter me identificado com o que estava sendo falado ali. Então, de uma certa forma, a questão de não querer casar, não querer ter filhos, de me dedicar para algumas questões que eu tinha intuitivamente, isso já me trazia assim um certo conforto, porque é aquilo, os intermissivistas não adaptados, a gente acha que não tá, que é um ser humano à parte e na verdade não. Então quando eu ouvi, eu falei, nossa, o que eu sinto, o que eu penso tem nome, chama inversão existencial, então eu vou aprofundar nessa técnica. E aí a partir do TPIE, do curso no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer vários outros cursos no IPC. E engraçado é que eu estudava muito a Invex na teoria e aplicava, desde o curso eu me posicionei, que eu queria aplicar a técnica. Só que eu não queria falar da técnica com ninguém, era uma coisa que eu queria estudar, eu queria desenvolver para mim, mas ao mesmo tempo, como eu era uma das poucas no Rio de Janeiro que trabalhava em cima de estudar, nessa época mais ou menos 2006, 2007, os professores eram comuns que eles falassem, você está com dúvida? Vai falar com a Flora, vai falar com a Flora. Principalmente as moças, as jovens vinham muito conversar comigo. E eu falava, não, tem o verbete, tem o artigo da Sirlene Couto, lê lá, tem pergunta para outras pessoas. Eu queria sempre tirar o corpo fora nisso. Aí até que um momento que aquilo começou a ficar muito forte, começaram a ter várias pessoas me procurando, e eu falei, bom, é hora de eu me posicionar e ficar mais profissional nisso, Então aí eu comecei a docência na Conscienciologia em 2007 e também a docência na Invexologia em 2008. E a partir disso eu assumi a Invexologia como um tema de pesquisa, pelo menos nesse momento da minha vida, Aí não sei até quando vai durar, mas pelo menos eu elegi assim como um tema principal de estudo. Claro que eu estudo outros temas na Conscienciologia, como parapsiquismo, bioenergias, enfim. Mas a Invexologia, nesses anos, ela permeou principalmente dos últimos 10 anos para cá, Então, isso, para mim, é aquilo. Eu assumi essa responsabilidade e, com isso, consegui trabalhar em cima disso, Então, mais para contextualizar por que eu estudei essa temática e vendo, gente, a situação de que a inversão existencial ela é uma técnica difícil, é uma técnica muito desafiante de ser aplicada. Então, muitas das evitações que hoje a jovem, no caso, e o jovem também, ele faz dentro da técnica, aquilo que ele deixa de fazer na técnica, por muitas vezes é o que é supervalorizado hoje na sociedade. A exemplo do casamento convencional e dos filhos.
Então, em função disso e as questões sociais também, a moça acaba sendo muito cobrada em função desses posicionamentos que são deixados de fazer, dessas ações que ela fala, não, isso para mim não é o que eu quero para mim hoje, ou nessa vida, né, nesse caso. Então, é importante, dentro da INVEX, a gente deixar claro de que a inversão existencial ela é uma técnica universalista, ela não é partidarista quanto ao gênero, né? Então, ela é aplicada por homens e por mulheres. Só que, dentro do estudo da inversologia, é importante a gente trazer esse viés assim, ginossomático em função desse posicionamento mais sério que muitas vezes a jovem precisa fazer na sociedade em função daquilo que ela escolhe, que ela prioriza e daquilo que ela deixa de fazer. Que a sociedade fala, como você vai deixar de fazer isso? Por quê? E hoje é um fato, independente do que a sociedade, né, da cultura, é um fato de que hoje as mulheres, em termos das evitações, ela é mais cobrada, né? Ela precisa ser mais posicionada com relação a tudo isso. Então, gente, antes da gente, né, iniciar o debate, eu queria só fazer uma contextualização com vocês com relação ao que é a INVEX ginossomática e como que a gente... e um pouco dos pilares e da explicação sobre a própria INVEX, né? Porque não tem como a gente abordar esse tema sem a gente falar um pouco da fundamentação da técnica, que é importante para conseguir, vamos botar assim... nivelar os conhecimentos e a gente conseguir abrir um debate aí bacana, tá? Tem um material que, né, eu fiz para vocês, quem pôde pegar. Então, só para ler um pouco a definição, a INVEX ginossomática é a aplicação prática, decidida e lúcida da técnica da inversão existencial pela Consim Mulher, a fim de usufruir com maior inteligência evolutiva dos benefícios da condição do ginossoma e superar os desafios do corpo feminino a partir da opção pela antimaternidade produtiva em prol da dedicação integral à interassistência tarística, objetivando o complexo. Então, basicamente, essa definição foi tirada do verbete que eu defendi e eu fiz um adeno com relação a lidar com maior inteligência evolutiva e usufruir desses benefícios. Porque é muito comum, gente, na sociedade ou até mesmo na própria condição de mulher, se vitimizar em função do corpo feminino, né? Então, quem é mulher aqui sabe que, não, mas tem os hormônios, mas tem a cólica menstrual, mas tem o TPM, mas tem isso, tem aquilo, e que sempre são parâmetros que dificultam, às vezes, alguma ação, alguma forma de se manifestar daquela consciência. É claro que aqui a gente não está falando para a pessoa menosprezar, para a jovem menosprezar tudo isso. Mas a ideia é que dentro da INVEX ginossomática haja um certo sobrepairamento com relação a essas situações, tá? E, com isso, conseguir usufruir de algumas particularidades que o corpo feminino tem para conseguir alavancar de vez a INVEX, né? Então, a ideia aqui hoje, gente, do debate não é só a gente falar sobre os desafios, porque acho que desafios todo mundo sabe, mas assim... Tá, nasci mulher, e o que isso pode me ajudar na aplicação da técnica da INVEX? Por exemplo, né? Então, biologicamente, a mulher, ela amadurece mais cedo do que o homem. Principalmente na pré-adolescência ali, nos 11, 12 anos, a mulher, ela se desenvolve mais rápido, ela tem um amadurecimento biológico. E aí, com isso, o que a inversora, às vezes, pode colocar de benefício? Poxa, se o corpo biológico ele já amadurece mais cedo, por que a maturidade consciencial também não pode acompanhar isso? Será que ela não pode aproveitar esse amadurecimento biológico mais cedo e se tornar mais madura intraconsciencialmente mais cedo? Então, são aspectos que valem a pena a gente refletir e parar e sair um pouco dessa vitimização e entrar para a ação, né? Então, só para a gente definir aqui, né, a questão da INVEX, que a inversão existencial é a técnica do planejamento máximo da vida humana, fundamentada na conscienciologia, aplicada desde a juventude, com o início até os 26 anos, objetivando o cumprimento da PROEX, o exercício da assistência e da evolução. Então, a INVEX ela é uma técnica bem desafiante porque ela faz com que a pessoa otimize
todas as áreas da vida dela em prol do cumprimento da programação existencial. E não é só as áreas intrafísicas, também levando, em aspecto a partir do paradigma consciencial, aspectos extrafísicos também, como as bioenergias, a sua condição extrafísica, porque a INVEX ela nada mais é do que você materializar, recuperar cons mais cedo, para que você consiga materializar o que você era no curso intermissivo, no período extrafísico e se manifestar assim aqui no intrafísico. Mesmo com todas as condições que são desafiantes da vida intrafísica, é o jovem conseguir fazer com que ele tenha a lucidez que ele tinha antes de nascer e trazer essa lucidez extrafísica materializada aqui na dimensão intrafísica, né? Então é interessante para a gente entender a importância de sobrepairar o corpo físico, sobrepairar um pouco mais as questões intrafísicas e recuperar a lucidez que tinha no período intermissivo. E aí, com isso, baixa as condições mais intrafísicas e ressalta a intraconsciencialidade daquela consciência, tá? Então, pessoal, assim, a gente já dentro dessa questão da INVEX, eu queria deixar claro, assim, duas questões que são interessantes, né? Porque quando a gente fala de INVEX, por ser um assunto que envolve uma técnica que mexe muito com valores sociais, né? Valores arraigados da humanidade que já se repetem há milênios. Então, a inversão existencial, ela é uma técnica, tá? Proposta na Conscienciologia, que tem uma série de conjunto de recins, comportamentos, modos de operandi, né, de viver, em prol para que ela consiga completar a programação existencial. Então, vale a pena a gente colocar que INVEX não é uma entidade, né? Que as pessoas elas falam muito isso, assim. Ah, a INVEX não deixa eu ter filho. Ah, a INVEX ela me prende. A INVEX ela tem o poder de fazer qualquer outra coisa, né? Não, a INVEX é uma técnica. Ela está descrita nos 700 experimentos, tem o livro Inversão Existencial, tem vários artigos, tem verbetes que falam sobre a técnica, proposta da forma, né, sistemática pelo professor Valdo, e que existe uma grande diferença entre a técnica e o complexo, que é a consciência. O que ela vai fazer com essa técnica? Então, só porque eu sou inversor, eu estou garantido que eu vou ser completista. Negativo. Só porque você aplica a técnica da inversão existencial, por ser uma técnica que otimiza todas as áreas da vida ao máximo, é possível que tenha grande chance, se a pessoa suar sangue, se a pessoa se dedicar, se ela conseguir, se ela estiver disposta a fazer recins, se estiver disposta a mudar os comportamentos, sim, ela pode ser completista. Mas da mesma maneira como outras pessoas que não aplicam técnica ou que aplicam a técnica da reciclagem existencial também podem ser completistas. Então, existem alguns mitos que dentro da própria INVEX e da ginossomática também acontece para a gente conseguir tirar isso e despersonificar a técnica da INVEX. Ela é uma técnica. E a pessoa que escolhe, que acha que aquela técnica tem a ver com seus próprios valores, ela vai saber o que fazer com aquela técnica e ela vai, aos poucos, tendo esse desafio e essa aplicação, tá? Outro ponto, pessoal, antes da gente começar o nosso debate, assim, né, para eu abrir para vocês, para eu dar essa contextualização, é que a técnica, ela é um meio, ela não é a proexis em si. Não existe hoje na escala evolutiva inversor existencial. Não tem isso. É a consciência. Inversão existencial não é um título, não é um item na escala evolutiva, não é o complexo. Mas é um meio, é uma ferramenta que aquela pessoa, naquele momento de vida, olhou para a vida dela e falou: olha, isso aqui encaixa para mim, nos meus valores pessoais, e não eu me encaixo dentro da técnica, né? Eu vou forçar uma barra ali para... Não, mas eu quero ser lá na frente mãe, mas nesse momento eu vou aplicar, porque na Conscienciologia falam, né, que tem que ser inversor, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser inversora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é importante o jovem que
escolhe aplicar a técnica da INVEX, a jovem, né, também, claro que aqui a gente está dando ênfase às moças, né, mas assim, que tenha isso muito bem decidido, porque é um desafio para o resto da vida. E é um desafio porque a INVEX, ela, em função de todas as fundamentações, os pilares e da forma como é composta, ela te desafia diariamente, constantemente, fazendo com que haja um posicionamento constante ali dentro principalmente do autodesassédio e do desassédio que esse jovem ele vai permear, tá? Acho que eu vou aqui para os slides, vou passar um pouquinho, só para contextualizar. Não sei se... Pode passar os slides? Tá. Então, pessoal, só para a gente aqui conceituar, né? Então, foi o que eu falei, que a INVEX ela é uma técnica universalista. Aqui a gente não está sendo partidarista, ela serve para recuperação de cons em função do complexo, tá? E o mais sério dentro da inversão é a liberdade consciencial. O que é liberdade consciencial? É a consciência ela ter liberdade, tranquilidade para ela tramitar, para ela andar em todos os tipos de assistência possíveis que aparecer para ela fazer. Então, multidimensionalmente, ela ter liberdade, ela não ter nenhuma castração ou nenhum comprometimento que faça com que aquele tipo de assistência fique prejudicado para ela, para conseguir, né, realizar, porque a INVEX ela trabalha com atacadismo consciencial. Quanto maior o número de pessoas, maior o número de assistência, melhor. E qualificação dessa assistência que é de forma tarística, tá? Outro ponto é que aquilo que eu coloquei no início, né? Que a INVEX, o que é evitado na INVEX, que é o casamento convencional, filhos, aborto, compromissos castradores da liberdade de atuação multidimensional, eles vão de encontro aos valores sociais que envolvem diretamente a mulher. Então aqui a gente não está pegando o ponto de que, ai, coitada da mulher, não, mas agora tem direitos da mulher. Então a sociedade hoje permite que seja feita a INVEX. Gente, isso não existe, tá? A inversão existencial ela é uma técnica que otimiza a vivência daquela pessoa para que ela consiga, a vida daquela pessoa para que ela consiga cumprir com a ProEx dela. Se ela está no século, né, passado, se ela tem uma mesologia conturbada, se ela está num outro país que tem dificuldade com o posicionamento das mulheres, se ela quiser, ela vai aplicar a técnica da INVEX. Vai ser mais desafiante, vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, mas independe de mesologia, independe de condição externa. É uma técnica intraconsciencial, tá? Então, em função de envolverem esses valores, exige da inversora um maior posicionamento perante as decisões pessoais. Então, por isso que tem esse viés de estudo e a gente vai debater um pouquinho aí daqui a pouquinho. Antes da gente falar, né, é interessante só comentar sobre os pilares que sustentam a técnica da INVEX, porque isso tem muita relação com o posicionamento diário que principalmente a inversora ela precisa fazer. Então, por analogia, vamos botar assim, a inversão existencial é como se fosse uma casa, tá? E essa casa, ela precisa de pilares para ser sustentada. Um prédio, uma casa, enfim, uma construção. E com isso, né, a gente fazendo essa analogia com a técnica ela tem alguns pilares que fundamentam e que dão o corpo da técnica. E esses fundamentos, eles são cruciais para a vida, né, de quem vai aplicar a técnica da INVEX, no sentido de conseguir fazer uma análise de como está a sua questão intraconsciencial em função daquilo que sustenta a própria técnica da INVEX. Não adianta forçar a barra. Ou a técnica, porque a gente está falando da técnica, ou ela serve para você ou ela não serve. Ou você vai aplicar uma outra estratégia de vida. Tá? Então, isso não é pior nem melhor. É apenas um momento e uma estratégia de vida. Tá?
Então, só para colocar aqui, né, que a idade, a liberdade, a autocrítica, o max planejamento, assistência, recim, parapsiquismo, coerência, auto-organização, carreira, finanças, disciplina, autodidatismo, afetividade, maturidade, são pilares que fundamentam essa técnica, tá? Existem outros, mas esses são descritos aqui no livro Inversão Existencial e são pilares principais, digamos assim, que fundamentam e estruturam a técnica. Então, só para fazer uma analogia aqui, né, como se fosse uma rachadura, existem na nossa manifestação, às vezes, algumas fissuras que o jovem, a jovem nesse caso, ela pode ter, mas ela às vezes não consegue identificar. Então, por exemplo, a questão da autocrítica, né? Que é um dos pilares muito importantes dentro da técnica da INVEX, que é questionar-se sobre todos os seus comportamentos, decisões, ações, tá sempre antenado e questionando se aquilo é o mais discernido, se aquilo é o melhor para você, se aquilo é o mais otimizado dentro da aplicação, não dentro da aplicação da técnica, mas se aquilo é o mais otimizado para você cumprir com a sua ProEx. Então, o jovem, né, e a jovem que aplica a técnica da INVEX, ele sempre vai ter esse pensamento, essa decisão foi a melhor em termos da minha ProEx? Isso aqui é o melhor mesmo para mim? Então, essa autocrítica, ela vai envolver esse questionamento constante, né, e essas ações envolvendo o discernimento. Se a jovem, né, vamos botar assim, ela começa a ter alguns determinados comportamentos do tipo, vamos botar assim, exibicionismo, né, começa a se exibir muito nas redes sociais, começa a ter uma série de fotos, isso e aquilo, e aí aquilo começa a gerar, às vezes, um efeito reverso nela, em termos de assistência, em termos de assédio, né? Às vezes tem mais assédio em cima dela, em função ali da parte da sedução e tudo. E aí ela começa a ter vários comportamentos sem refletir a respeito daquilo. Aquilo, né, vamos botar assim, ter fotos na rede social, ou seduzir alguém, ou ter esse tipo de comportamento, em si, não é impeditivo da técnica da INVEX. São posturas a serem evitadas, mas não é um impeditivo. Mas a partir do momento que aquilo começa a ficar crônico, começam a ter rachaduras dentro daquele pilar da autocrítica, vamos botar assim, aquilo começa a causar um problema dentro da técnica, né? Então aquele pilar ele começa a ficar muito fraco ao ponto de desabar, vamos botar. Então, a partir dessas fissuras, ela pode comprometer, por vezes, outros fundamentos, né? Outras situações que envolvem a técnica da INVEX, como a própria liberdade. Às vezes, a falta de autocrítica, ela pode trazer consequências a partir da falta de reflexão dos comportamentos, se aquilo é o mais otimizado para a vida dela, que pode acontecer, às vezes, um acidente de percurso, uma gravidez indesejada. É como se fosse assim, o impedimento da INVEX é a ponta do iceberg. Porque a gente vê muito nos cursos da INVEX que é muito comum a pessoa implicar com a gestação. Não, mas se a gestação não foi... Mas se a pessoa perdeu o bebê, mas se a pessoa, ela fez Gente, não importa, a gestação é só o que resultou naquilo. Mas lá atrás, quais foram as fissuras que aquela jovem teve de comportamentos, de pensene, de falta de recim, de falta de priorização, que aquilo foi virando uma bola de neve e às vezes até resultar num impedimento de verdade para a técnica. Porque vale a pena a gente separar o que é evitação da técnica e o que é impedimento, que impede a técnica. Tatuagem não impede a pessoa de aplicar a INVEX, mas é um comportamento a ser evitado. Por quê? Porque tem a ver, o corpo físico ele não foi para ser feito de slogan, né, de outdoor. Ele não é feito a pele não é feita para registrar coisas, né, ou desenhos ou símbolos. E os símbolos que são tatuados, que são desenhos permanentes, eles se conectam com consciência e consciex. Todo símbolo ele tem
uma significância. A gente olha um símbolo e logo se remete a uma ideia. Essa ideia, ela pode sim tolir a liberdade de atuação multidimensional daquele jovem. Então, ele não vai conseguir permear por diversos grupos, por diversas consciências e consciências para conseguir fazer assistência. Fora que é antifisiológico. Então, quando a gente tem, né, a ideia de que o que vai otimizar ao máximo a minha vida humana, em todas as áreas, sabem a roda da vida? Finanças, relacionamento afetivo, família, amizades, corpo físico, intelectualidade, estudo, carreira, tudo isso o investidor ele precisa colocar em pauta e olhar o que está faltando naquela área da vida que possa ser mais otimizado em prol do cumprimento da programação existencial. Então é muito importante, gente, a gente parar para avaliar isso, porque é muito fácil criticar a INVEX, falar, ah, não, a técnica, né, aquela coisa da entidade, não, aquilo ali não tem alguma coisa. Não, gente, é uma questão de priorização. Cada um tem uma priorização. Então é importante a jovem, principalmente, ter em mente se aquilo tem a ver com os valores pessoais, se esses pilares, esses fundamentos, se essa forma de ver a vida, se essa forma de viver, se essa priorização da ProEx, ela tem a ver com ela. Se não tem a ver, vamos partir para outra técnica, vamos fazer outras coisas. Mas se tem a ver, use essa oportunidade única nessa vida para conseguir fazer a sua ProEx, talvez de forma mais otimizada que a gente possa fazer em todas as vidas que a gente já teve, tá? Então, dentro desse princípio aqui, cada fundamento é como um pilar que sustenta a força e a autoridade moral da inversora, ao posicionar no desassédio diário a ser enfrentado. Então, cada pilar daquele é importante observar para ver que tem a ver com... É como se colocasse, convergisse todos esses pilares para todas as áreas da vida. E aí, como é que tá? Como é que tá a minha produtividade, tá? E, gente, por último, só para eu ler aqui com vocês no material, né, para a gente abrir aí para o debate, só para deixar claro o que é INVEX ginossomática e o que não é, tá? Então, vivência equilibrada da técnica da INVEX sem ansiosismos, tá? E não é a síndrome da Mulher Maravilha. Então, até a síndrome da Mulher Maravilha tem um verbete, tá? E eu só vou ler rapidamente aqui a definição para vocês. Que a síndrome da Mulher Maravilha é a condição nosológica da consciência ginossomática multitarefa, manifestando-se na condição de refém das pressões externas da sociedade moderna na busca da perfeição, utilizando-se de supostos superpoderes, autoiludida sobre a própria capacidade e equivocada quanto à prioridade evolutiva. Então, é muito comum, né, às vezes nos jovens a gente perguntar: ah, como é que tá a INVEX? Ou como é que tá? Ah, não, porque eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar do soma, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter carreira, eu tenho que sair da casa dos pais, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É claro, tem uma série de conquistas que a gente precisa ter, mas não existe perfeição, gente. Na inversão existencial não existe perfeição. Existe desafio e existe a consciência, ela ficar atenta e lúcida àquelas fissuras que podem complicar a vida dela e deixar de otimizar ao máximo. Otimização máxima não é perfeição 100%, tá? Outro ponto, né, é a prática do universalismo sem o partidarismo e não é feminismo, tá? Eu nem vou entrar muito na questão do conceito de feminismo, disso, de aquilo, mas esqueça a questão de partidarismo de gênero. A gente só está trazendo a INVEX ginossomática aqui porque, em função das evitações de alguns posicionamentos, são mais arraigados dentro da questão do universo feminino, tá? INVEX ginossomática é a vivência da liberdade de atuação multidimensional e não é a vivência de autoculpa castradora frente aos erros vivenciados ou trafados, tá? Então, isso também é muito importante. A mulher, ela às vezes tem mais tendência a se autoculpar. Então, ah, não, eu não fiz isso, puxa, aí começa a se chicotear. E a ideia não é essa, tá? A ideia é viver aquilo que a gente pode dar ao máximo de si, mas sem perfeccionismo.
É autocuidado cosmoético em função da força presencial ginossomática e não é excesso de vaidade ou desleixo consigo mesma no que diz respeito à apresentação pessoal. Ah, só porque agora eu aplico a IVEX eu não vou mais fazer unha, não vou fazer o cabelo, né? Não vou passar uma maquiagem, não vou botar um brinco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. IVEX ginossomática, a moça ela precisa saber o que a aparência dela vai passar em termos de assistência para os outros. Ela quer passar o que com a apresentação pessoal dela? Ela quer atender a quem? Ela quer fazer o que com o que ela tem de melhor? Em termos físicos, né? Em termos de apresentação de um modo geral. Então, tudo é estratégia. Então, sem nenhuma exagero, mas também sem desleixo, né, meninos? É a prática da antimaternidade sadia e não é antipatia por crianças, gestantes ou mães jovens de forma geral. Então, gente, olha, desmistificar isso. INVEX não é contra criança, não é contra gestante, não é contra, né, enfim, sim, é que a prática da INVEX em função da otimização máxima da vida humana tem como fundamento que os filhos não são prioridade nessa vida. Então, a moça ela vai fazer uma opção lúcida em prol da maternidade, ela vai deixar de ter filhos para fazer mais assistência a mais pessoas e dedicar o seu tempo a produções de gestações conscienciais, ao invés das gestações humanas. Mas não tem nada a ver com antipatia por criança, que não gosta de criança, na INVEX ninguém gosta de criança, ou na INVEX, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nem gestantes, não tem nada a ver. É uma questão de escolha pessoal, tá? E por último, que a prática da inteligência evolutiva, que a INVEX ginossomática é a prática da inteligência evolutiva para lidar com os desafios do soma e não é autovitimização pelo fato de ser mulher, tá? Então, esse papo não cola dentro da INVEX de não, porque eu sou mulher, é mais difícil para mim, é mais isso, é mais aquilo. Não. É importante a gente ter esse posicionamento, tá? Aí, pessoal, eu queria deixar essa pergunta para a gente começar o debate, assim, né, já que já contextualizei que eu tinha que trazer. Existem mais facilitadores ou dificultadores na aplicação da INVEX no contexto feminino? Então, aí eu queria ouvir vocês e a gente começar a conversar aí. O que vocês acham disso? Todo mundo pensando. Acho que ele tem para falar. Pode falar. Para mim, esse questionamento é bem interessante porque eu preparo-me para mudar a gênio na próxima vida. Eu gostaria de mudar em ser uma mulher na próxima vida. Então, eu estudo muito esse contexto para ver como eu posso preparar-me para a próxima vida. Legal. Então, eu sou reciclante em minha vida. Eu tenho muito tempo por trabalho em vários grupos até eu cheguei aqui no grupo evolutivo para trabalhar. E o que eu vejo aqui de diferença muito grande é que uma mulher é mais rápido na adolescência, mais lúcido. Eu acho que esse é um processo de lucidez que é uma grande diferença. Porque eu sofro muito do porão consciencial. Eu acho que isso faz parte de uma pessoa que tem muito reciclagem. Porque cada vez eu encontro de um outro grupo passado, né, eu estava conectando com os hábitos antigos minhas, que são muito baixos de evolutivo. Mais instintivo. Mais instintivo. Né? E eu uso uma outra mesologia. Então, outro ponto que eu vejo aqui de diferença dessa INVEX é usar outra mesologia. Né? Eu vejo aqui muito pessoas que nasceram em Brasil, perto do grupo evolutivo. Eu nasceu na Alemanha com poucas pessoas. Né? Agora, esse é, para mim, um ponto para o planejamento. Agora, o questionamento de diferença que você trouxe para nós é interessante. Como nós podemos usar nosso planejamento do curso intermissivo para chegar mais rápido da nossa tarefa, da nossa técnica.
Um outro ponto, eu estou olhando os fundamentos que você trouxe aqui e eu não vi uma diferença de meus pontos por reciclagem. Esses são exatamente parecidos. Exatamente, Então, interessante é ver como é a diferença, né, de usar mesologia, né, por uma pessoa que muda gênio. Para usar a mesologia e da pessoa... Isso foi uma pergunta que você fez? Para ver se eu entendi. Qual que é a diferença da pessoa que a mesologia e a influência disso no gênero dela? Sim, porque eu quero saber quais são as diferenças, né, de reciclagem e de invex e, em cima disso, né, de gênios. Né? Tá. E agora, como usar a mesologia, porque lá eu acho que nós temos uma diferença, claro, um planejamento que eu posso preparar hoje já, e como eu posso usar esse trafor ou essa diferença mais rápido. Então, a diferença básica da técnica da inversão existencial para a técnica da reciclagem existencial é o momento e o contexto de vida daquela consciência. Ambas as técnicas, elas são parecidas na sua fundamentação e no seu objetivo final, que é o complexo. Então, ambas as técnicas vão otimizar a vida, vão revolucionar, né, a vida da pessoa para que ela consiga chegar no completismo existencial. Porém, na inversão existencial, a consciência, ela tem a oportunidade de começar a vida dela de forma mais reta, mais objetiva entre a ressoma e o complexo. Então, ela faz um caminho mais retilíneo porque, desde jovem, sem ter tido nenhum outro compromisso mais castrador dessa liberdade multidimensional, ela consegue trilhar caminhos e formar, organizar a vida dela desde o início, para que ela consiga ter uma vida mais otimizada e convergente com a programação existencial dela. Já na Ressex, né, na reciclagem existencial, eu vejo que existe um grande desafio, que é a pessoa, ela está vivendo um caminho, ela ressomou e ela começa a traçar alguns caminhos, mas que nesse meio do caminho tiveram alguns desvios que comprometeram de forma mais abrupta, de forma mais crônica, essa liberdade de atuação assistencial. Então, nesse sentido, ela vai ter que rever a vida dela, é como se ela tivesse que fazer uma mudança, uma reciclagem total na vida dela, vamos botar assim, já de certa forma caminhada, né? Ela não vai rever isso do início da vida. Ela já tem alguns tipos de tarefas, de compromissos muito sérios que ela já assumiu na vida dela, uma família, emprego, algumas situações que ela vai ter que mudar vários aspectos da vida dela para ela conseguir convergir novamente com a direção da ProEx dela. Essa é a diferença básica, assim. Então, uma pessoa como eu, que tem contato com vários grupos, eu optimizo também minha vida. Mas essa é uma outra coisa, porque eu entro de um grupo, entro de uma tarefa de liberar mim. Essa é uma liberação também, porque Sim. eu tenho o grupo Karma, que eu quero liberar mim dentro de vários grupos. Eu não vi esses desafios, eu vi uma fila de vários grupos, né? E encontrar de um grupo, um novo grupo. A optimização por isso é parecido, mas de outro aspecto, né? Eu concordo com você que as tarefas, como essa liberação grupal em fila, tem outra pensene, né? Precisa ter exigem outros esforços. Mas esse esforço, eu acho, nos dois. Essa é só uma diferença, porque eu não posso falar é mais fácil, é mais difícil. Eu não vejo, porque é super individual. Super individual, e cada tem um caminho específico. Com certeza. Difícil, né? Com certeza. Assim, foi o que eu coloquei no início. A inversão existencial, ela não é garantia de complexo. Assim como a reciclagem existencial também não é. Ambas são técnicas. E o que aquela consciência vai fazer com aquela técnica é o que importa.
e o momento de vida que se encaixa cada técnica. Então, é importante assim desmistificar e desdramatizar isso para que a pessoa ela seja o mais estratégica possível. A Invex ela tem uma série de pilares que envolvem o início da técnica. Ela precisa ser aplicada até os 26 anos, senão ela não tem razão de ser. Os 26 anos ele tem como objetivo base a consolidação biológica, a maturidade biológica daquela pessoa. Se a inversão existencial se propõe a inverter a assistência, a fazer a assistência de uma forma precoce, a inverter a maturidade, a cosmoética, não tem lógica, a partir da adultidade biológica, ela começar a pensar sobre isso. Isso não é Invex. Invex antes dela ser um ser, né, um ser humano maduro biologicamente, ela já tem posturas maduras que não precisam coincidir, não coincidem com a idade biológica dela. Então, ela antecipa uma série de comportamentos e de escolhas e de decisões da vida dela e de ações para que ela consiga, aos 26 anos, estar bem adiantada em termos de assistência e não, a partir de agora eu vou começar a pensar em outras pessoas ou deixar para pensar na aposentadoria, como é a maioria das questões, né, que envolvem a humanidade de uma forma geral, né? Então, são duas coisas que eu vejo aqui. Uma é lucidez e outra é maturidade. Isso. Aham, Isso. tá bom. Então, maturidade é uma coisa que você fala muito estratégica, mas essa é não fácil, né? Um jovem não tem uma maturidade necessária. Aí existem estratégias para conquistar essa maturidade, né? Só por ver uma dúvida que eu tenho, essa dúvida de filhos, de crianças, porque pode ser que Homo sapiens sereníssimos quer ter uma vida intrafísica como uma mulher com Invex gynœsomático. Então, essa pode ser uma constelação que pode acontecer, né? E como é uma mulher que é muito estratégica, né? E fala, não, eu não quero ter filhos porque essa é não dentro na técnica. Esse é para mim um pouco um perigo, né? Porque a Invex para mim não é super rígido. Esse tem também especificamentos que são individual. Sim, com certeza. É que, na verdade, a pessoa ela não escolhe não ter filhos por conta da técnica. Ela já opta em não ter filhos por ela conseguir transferir essa responsabilidade dos filhos para que ela consiga ser mais produtiva em termos assistenciais. Então, a ideia da antimaternidade não é porque, assim, gente, a Invex, ela preza por uma, vamos botar assim, uma qualificação da sua assistência e um aumento, uma assistência atacadista. A gente sabe que a gestação em filhos, ela faz com que a vida da mulher e do homem seja mais monopolizada em função da criança. E tem que ser, porque também não adianta ter filho e jogar para babá cuidar, para a família cuidar. Não é isso que a gente está falando. Mas, em função de ter essa monopolização da vida intrafísica, a prioridade daquela pessoa passa a ser o filho, ou a filha, ou os filhos. E isso diminui a quantidade da assistência que ela se propôs a fazer. Então, isso é o contrário do que a técnica da Invex propõe, que é o atacadismo dentro da assistência, é você conseguir ajudar o maior número de pessoas, mas de uma forma tarística, escrevendo livros, fazendo itinerâncias, fazendo docência, na sua profissão. Então, você vai aumentar a quantidade e a qualidade dessa assistência, aumentando o número de pessoas, em prol de, às vezes, assistir um ou duas pessoas, ou três, enfim, a partir da gestação humana. Flora. Pode falar, Vivi. Eu gostaria de voltar ali na pergunta final, né, dos favorecer. Você perguntou mais ou menos assim, se a gente considera que tem mais facilitadores ou dificultadores para a pessoa que nasce mulher, né, para aplicar a Invex, certo? Isso. Então, dentro dessa linha e da minha experiência, eu diria, né, eu responderia essa pergunta como mais
favorecedores ou facilitadores no sentido de que é o que você falou no início, lá você falou várias coisas, e uma delas foi que a biologia favorece, né, supostamente, pelo menos teoricamente, um amadurecimento um pouco mais acelerado. E se a consciência ela sabe tirar proveito disso, e ela, no curso intermissivo, se programou, né, para aplicar, ser precoce, né, no processo de recuperação de cons, de maturidade, eu vejo que tem mais aspectos favorecedores. Mas a mulher com sim que vai aplicar a INVEX, eu vejo que tem que ser inteligente no sentido também do que você falou, de não entrar em alguns aspectos do porão consciencial que vão para uma exploração assim mais da exposição, né, de aparecer demais. Pelo menos isso, para mim, em aspectos assim de descrição, até certo ponto, de uma certa, entre aspas, tá, uma camuflagem, foi muito importante para mim ao longo da minha infância e adolescência. Porque se também eu demonstrasse tudo o que eu pensava, o que eu sentia, talvez eu me sentisse mais deslocada ou sofresse mais reveses. Então, uma das coisas que eu vejo que favorece se ela é com sim, mulher, ela vai ter a tendência de ter mais maturidade biológica. Se ela se aproveita disso e consegue ser inteligente, né, a ponto de conseguir começar a pensar, refletir, ser autocrítica, mas também não sair demonstrando isso, né, de uma maneira, nem ser um jovem, né, hipercrítico, mas nem ser aquela mulher também que vai passiva, né? Isso, e nem ir por aquele viés também de uma autoexposição excessiva. Ela tem que ficar tipo num caminho do meio, que seria o ideal, né? Ela usar a inteligência evolutiva e biológica ao mesmo tempo. Isso seria o ideal. É claro que eu vejo também, até pelas coisas que a gente estuda e tudo, que hoje em dia chegam muitas pessoas jovens que tudo indica que fizeram curso intermissivo, mas eu vejo que pega alguns pontos do porão, como você trouxe, assim, muito específicos mais na mulher. Né? E, dentre eles, eu vejo essa questão do exibicionismo muito forte, da questão da sexualidade, da banalização, talvez, da sexualidade, alguma coisa assim. Isso eu vejo que é uma coisa que tem pegado mais nas gerações atuais, né? Não sei se você concorda ou gostaria de comentar alguma coisa assim, mas na geração mais antiga, tipo na minha, que eu estou com 38 agora, né? Então, mas tem gente de 15 anos chegando na Sinvex, então são gerações diferentes. Na minha geração, o que pegava mais talvez fosse mesmo isso que também você comentou de gestação. Gestação, casamento, né? Eu não Festa vejo... de 15 anos, né? Isso, esse tipo de coisa. E eu vejo assim que se a mulher, então, a Consim Mulher, for inteligente e ela souber trabalhar com uma descrição, ela vai passar meio desapercebido desses momentos mais críticos que é a infância e a adolescência, para daí ela poder chegar na adultidade e realmente externar quem ela é. Porque muitas vezes o grupo karma, ele fica mais em cima da mulher, da filha mulher, né? Então... não sei se eu estou me fazendo clara, né? Assim, muitas vezes a mulher ela precisa ser meio escorregadia, que foi pelo menos a estratégia que eu usei, entende? Assim, que nem sei, foi intuitivo isso, mas assim para passar meio desapercebido, você externaliza em alguns momentos, né? Quem você é, mas no geral o que eu usei que me ajudou foi ficar mais calada, mais cara de paisagem, sabe como assim, né? Então assim isso foi o que me ajudou a me safar de uma série de possíveis mata-burros assim que poderiam ter me complicado muito mais ou me amarrado mais, né? Tanto no grupo karma, na mesologia, que nem ele falou, amizades, né? Amizades. Enfim, é só um comentário, então, a pergunta que você fez. Se você quiser comentar algum item desse. Sim. Vivi, assim, olha, eu concordo 100% com você, né? A gente, vale a pena a gente contextualizar que eu, a Viviane e a Silvia Muradais, a gente está desenvolvendo um curso com essa temática. E em breve teremos, né, menina? Técnico científico, Felipe e assim que eles liberarem, a gente divulga o curso, né? Então, esse curso, e assim, a gente tem estudado já tem um tempo a respeito desses casos, e o que nós chegamos de conclusão é a questão de que, sim, existem mais facilitadores. E a ideia dessa tertúlia é trazer isso à tona, porque é muito comum a gente ver, principalmente no contexto da Sinvex, da própria Invex, as moças reclamando muito, mas eu nasci várias vidas mulher, logo eu não sou racional. Gente, isso não existe, tá?
É o Silvia, pega o microfone. Põe isso aí na mesa. Mas, assim, isso é uma falta de racionalidade, pensar dessa maneira, porque é importante a gente avaliar pelo viés de que o corpo, a forma de se manifestar e o corpo ginossomático, ele pode trazer vários outros vieses que são favoráveis à técnica da INVEX. Outro deles, né, é a questão da assistencialidade. Então, a mulher, ela, há milênios, né, vamos botar assim, séculos e milênios, ela tem como função de ser mais cuidadora. Né? A própria maternidade de muitas vidas traz essa facilidade da mulher cuidar, olhar o outro, ter mais empatia. Cerebralmente, existe uma estrutura cerebral que isso também se diferencia dos homens. Então, é importante avaliar que um dos pilares que sustentam a técnica da INVEX, se não, na minha concepção pessoal, o mais importante, que é a assistencialidade, a mulher ela já está na frente. Se ela quiser utilizar disso ao seu favor, porque a forma de se manifestar, a maneira que ela tem de agir e a forma que a própria sociedade, as funções sociais, enfim, que a mulher ela tem relação direta com a assistencialidade. Claro, muitas vezes uma assistencialidade mais de TACOM, de tarefa da consolação. E aí existe o pulo do gato, né? De a partir da tridotação consciencial, que envolve o desenvolvimento da intelectualidade, na questão do ginossoma, ela pode virar, assim, uma pessoa fora de série. Então, é importante ter essas bases e sair da questão da vitimização para conseguir ter essa maturidade de se olhar de forma mais inteligente e estratégica para conseguir otimizar a evolução. Então, 100% de acordo, Vivi, com relação a isso. Tá. É o seguinte, já que a Viviane colocou assim, uma série de questões, eu queria colocar umas outras para complementar o que ela comentou e o que a gente está falando aqui. Acho assim que a consciência ressomada, ela já vem com uma série de questões. Ela vem com questões íntimas, vem com uma questão do grupo karma. E ela tem que parar para pensar alguma hora o que ela vai fazer com tudo isso. Então, por exemplo, a Vivi, para ela, funcionou uma estratégia. Eu acho que cada um vai ter alguma coisa que vai funcionar para si. E, chegando a uma certa idade, a gente para pensar, então, o que funcionou melhor, o que às vezes a gente poderia ter modificado, né? E assim vai. Por muitos anos eu pensei que realmente ter ressomado como mulher, de alguma forma, era um pouco mais difícil, pelo contexto grupal. Porque eu achava que o menino, o homem, quando ele falava eu quero isso, quero aquilo, ele, até certo ponto, um pouco mais respeitado, né? Assim, parece que as pessoas, sei lá, na família, né? Como se ele tivesse uma liberdade maior inicial, assim. Uhum. Mas eu acho que é tudo uma aparência, porque todo mundo naquela família, naquele grupo karma, vai olhar também para o androsoma lá, para a consciência que está lá, e vai colocar desejos, o que ele espera daquela consciência, enfim. Então, eu acho que, às vezes, tem uma capa, né, uma camada assim por fora de maior liberdade, mas depois, na realidade, se a gente for olhar, às vezes não é real. Isso por um lado, né, que a gente tem que ir um pouco mais profundo nas coisas e ver que a ressoma nesse planeta, por enquanto, tem uma série de dificultadores, você venha com o soma que você vier. Você vai ter que enfrentar questões de messologia, e, enfim. Já com a questão ginossomática, por exemplo, no meu caso, né, minha estratégia foi a contrária da Viviane, né? Eu precisei começar a me posicionar já a partir da pré-adolescência, porque eu vi que, senão, não ia dar certo. Não só por mim. Eu tomei essa decisão porque eu vi, assim, no grupo karma, mais perto de mim, assim, que tinha coisas que não estavam legal e que aquilo estava começando a criar um corpo e, né, que não ia ser bom para ninguém. E se eu começasse a me manifestar mais, começasse a abrir mais a boca, sabe assim, a falar o que eu pensava, explicando, não, né, mas assim, que aquilo poderia ajudar. E eu acho que realmente ajudou, porque só eu me manifestar já começou assim, minhas energias começaram a ficar mais soltas, aquelas energias traziam um holopensene um pouco mais positivo, né? E ajudou a equilibrar em algumas coisas. E
teve consequências nas pessoas em minha volta, assim, né? Claro que foi uma coisa que demorou tempo e tal, mas assim, teve pessoas que amadureceram muito. Meio que a gente ia junto, ia amadurecendo, né? Ia ganhando um pouco mais de lucidez, ia tendo mais cons lá pelos 15, 16, e as pessoas da família iam, algumas iam acompanhando. Meio que pegaram o trem, sabe, assim, decidiram que, não, então estamos todos juntos nessa, vamos lá. Então, eu acho que cada consciência vai ter que olhar, e cada menina, mulher, vai ter que ver. E ver a estratégia. O que é melhor lá, naquele momento? Porque não sei se temos uma receita de bolo. Não. Porque não cada temos. condição é diferente. Então, às vezes, essa foi uma boa estratégia nessa vida. Pode ser que na próxima não seja uma boa. Então, e isso tem a ver também com os papéis que se espera de uma mulher, né? Então, assim, eu fui quebrando algumas coisas já de início para mostrar que, gente, que eu ia ser eu, independentemente do que fosse. Então, teve algumas coisas que não deram problema para mim, que poderia ter dado muito se eu não tivesse Se posicionado. me posicionado desde o início de uma forma mais autêntica. Então, assim, eu nunca falei de invés para minha família, não é necessário. Não é necessário. Eles sabem quem eu sou e as minhas opções. Então, eu não preciso ficar falando, não, é porque invés. Não, não. É porque eu optei por uma série de coisas. Então, quando eu cheguei com 15 anos em minha casa, falei para minha mãe, olha, mãe, eu não vou engravidar. Eu já decidi que, do jeito que estão as coisas aqui, se for para ter filho, eu vou adotar. Né? Porque engravidar não dá, como está a situação, né? Então, já vamos tirar. E essa foi expectativa. tranquilo. Assim, não sei se foi tranquilo, mas... né, 100% não foi. Mas, assim, né, já foi. Eles já iam vendo que, né, que algumas coisas eram minhas, não tinha o quê. Então, nunca usei a desculpa da conscienciologia ou da inversão existencial. Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias, a gente ser a gente. E depois ver, né? E lembrar que a inversão existencial é uma estratégia evolutiva, né? Aí, já vinculando um pouquinho com o que o João estava falando, a questão, por exemplo, de uma serenona, né, que ela poderia ter, eu acho que a Invex, ela é uma técnica que ajuda até um certo grau, né? Não sei se, às vezes, na evoluciologia, um evoluciólogo vai usar ainda, às vezes sim, eu acho que depende do contexto, da proex, enfim. Mas eu acho que chega uma hora que é uma muleta que você pode descartar. Então, eu acho que quando a consciência já está num certo patamar, ela vem para fazer assistência, sim, gente. Então, vai ter filho ou não vai ter filho? Vai, sei lá o que, sabe assim, já não serve mais. Vamos lembrar que a inversão existencial é muito importante para nós nessa fase, porque nós estamos querendo vivenciar a desperticidade, né? Desde cedo, desde já, e ter uma vida significativa na escala evolutiva, né? Então, é super importante para nós. E, ao contrário, os serenões ficam de olho em quem quer ter esse tipo de vida. Bom, eles vão ajudar, é tudo o que eles querem, né? Mais consciências, mais lúcidas, mais cedo, para poder fazer assistência ou, pelo menos, não piorar a situação, né? Então, as coisas, né? Então, eles que estão de olho na gente. Exato. Mas não sei se eles vão se usar dessa muleta. Tudo depende da... Eu acho que isso aí já é mais, assim... Posso... obrigado. O que eu vejo aqui é mais um papel. Eu acho reciclante tem papel de fila de série X, né? Como né? Eu tive várias vidas como soldado, como nesse grupo lá na Europa, então eu vou começar lá. Quando eu posso mudar agora dessa técnica, eu posso usar outro papel, totalmente diferente disso, mais parecido do papel conhecido do curso intermissivo. E esse é o ponto. Não preciso ser mulher, mãe, filho ou filha avançado. Pode ser também outro tipo de liderança. Esse é importante, né? Mudar o papel da liderança no grupo evolutivo. Esse é para mim interessante. Como chegar a esse ponto? Como chegar no ponto de mudar o papel evolutivo? Mais parecido do papel conhecido do curso intermissivo. Né? Eu penso em planejamento, nós temos planejamento no curso intermissivo. Sim. Lá eu lembro você. Agora intrafisicamente, como materializar esses papéis novos que são diferentes dos nossos papéis hábitos de vidas passadas.
E essa técnica de invexignossomática ajuda esse processo imenso, porque ele não conhece mesmo como... Ajuda a moça, né, a mulher, a ser quem ela é, desde cedo. Eu tenho uma pergunta dentro desse contexto que vocês estão colocando aí. Vocês colocaram duas situações diferentes, né? A Silvia e Viviane, sobre os temperamentos e como vocês agiram. Eu queria que vocês falassem como que dá para identificar se isso, para, né, fazer um exercício de autocrítica cada um, se isso é trafor ou trafar. Porque tanto, né, assim, no caso vocês estão colocando do ponto de vista de trafor, mas tanto uma condição como outra, em determinados contextos, pode ser trafar também. Isso. Então, como que vocês poderiam diferenciar isso? Aí eu acho que o ponto vai ser a lucidez, que é o que eu falava. Tu não tem receita de bolo. A consciência vai ter que ver lá e ver o que é melhor fazer. Porque, na verdade, no meu caso, eu estava mais pacata, mais quieta na minha, e eu vi que aquilo não estava ajudando. Nem a mim, nem a ninguém em volta. Então, eu tive que mudar a estratégia e, tipo assim, não, às vezes, sei lá, ter outro tipo de comunicação, entendeu? Ter outro tipo de posicionamento. Mas, assim, eu acho que, dependendo da ocasião, teria sido uma escolha péssima. Depende. Não acho que tem como. Eu acho que tem coisas que... O que determina se aquilo vai ser um trafar é a lucidez que você tem na hora que você toma uma decisão consciente, mais ou menos, para fazer isso. Claro que você não vai estar lúcido 24 horas por dia, né? Mas tem momentos de lucidez que você começa a ter outras escolhas e aí aquilo vai criando um holopensene diferente para você. E para os outros também, a volta, né? Mas eu acho que não... Eu continuo achando que não tem muita receita de bolo. Eu acho que tem que olhar cada situação e a consciência com a lucidez que ela tem, ver o que ela faz com aquilo. E aí vai se manifestar aquilo mais como trafor ou como trafar, às vezes pela lucidez que ela tem. Pelo contexto. Não tem como falar tudo é sempre... Não tem. Hoje, eu agora estava falando sobre a questão de papéis, né? Eu acho que a Invex é uma técnica, e a Resex também, são duas técnicas que ajudam a superar os papéis sociais, né? Ou até os papéis que as famílias querem impor para a gente, de alguma forma, e para a gente assumir nossos papéis conscienciais. Os que nós tínhamos, às vezes, antes, ou começamos a construir em períodos intermissivos, às vezes, no último curso intermissivo, e assim vai. Então, na verdade, eu acho que se a gente não consegue sobrepairar os papéis sociais, os papéis de grupo karma, sabe assim, se não sobrepairar isso, a gente não consegue, na verdade, aplicar a técnica da Invex, na minha opinião. Então, e aí que vem as evitações à Invex, né? Não ter filho. Até certo ponto é para tentar sobrepairar esse papel da maternidade, que às vezes é muito bom para fazer assistência, mas às vezes também é muito ruim, porque você fica, sabe assim, muito enganchado por um tempo, fora as questões multidimensionais de ressoma, que são muito mais complicadas do que a gente pensa. Porque se nós estamos querendo virar despertos, já com um aqui, sendo responsável mais de um mesmo, principalmente, é difícil, imagina trazendo mais consciências para cá, que você vai lidando, entendeu? Com um grupo, sair, com tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ser mais sério nas coisas, ir abrindo, ir pensando de uma outra forma. Mas eu não sei se respondi, mas eu não tenho uma resposta. Respondeu bem. Eu acho que você perguntou assim, quando saber se é trafor ou trafar, né? No caso de vocês, assim, como que vocês identificaram, né? Porque tanto uma coisa quanto outra pode ser trafor ou trafar de acordo com o contexto, que foi o que a Silvia falou. Então, assim, o que eu percebi ao longo da minha vida, assim, com a minha família, é que eu, de algum modo, intuitivamente, eu fui percebendo que me expor demais ou falar autenticamente o que eu pensava me gerava um revés muito grande. Então, me gerava ali, naquele contexto específico da minha família, um processo maior de repressão, me gerava uma onda mais negativa, sabe? Que eu tinha mais dificuldade de lidar e eu via que é como que aquilo não estava funcionando. Eu não sei explicar bem como isso se dava, né? Não tem total lucidez. Hoje, eu analisando lá, eu vejo que era intuitivo aquilo, ninguém falava aquilo comigo. Mas eu via que a reação, principalmente dos meus pais, era mais negativa, especialmente, né, do caso da minha mãe, que é ela que comandava mais ali a dinâmica da família, né? A reação dela era mais
negativa, então, por tabela, do meu pai tendia a ser também. Então, eu fui meio que aprendendo a partir das experiências mesmo ali, sabe? Desde criança, isso. Algumas coisas que eu falava, que aquilo ou não era validado, ou era reprimido, ou era, de algum modo, me gerava algum problema, e aí eu ficava muito em evidência. Então, eu fui aprendendo que o melhor seria eu fingir que estava tudo bem, ou eu tinha, assim, por um lado, isso que você tem razão, por um lado, às vezes, me gerou problemas depois isso, que assim, é muito cara de paisagem, ou muito submisso, ou muito... assim, é complexo, né? Naquela ocasião, lá, infância e adolescência, me serviu. O que ocorre no meu caso é que depois eu entrei na adultidade, eu ainda mantive, eu ainda trabalho esse traço. Eu acho que eu já melhorei muito em termos de autorrepressão, sabe? Mas eu introjetei, sim, de algum modo, aquele jeitão de funcionar da minha família, que o melhor era ficar quieto, porque senão eu ia me ferrar muito mais, entende? Eu não chegaria onde eu queria. Eu vejo isso até comparando, vamos supor, com a minha irmã. Ela não aplica Invex, mas ela era burra nesse sentido. Ela não conseguia pegar o jeito. Eu tentava explicar isso para ela, mas não adiantava. Você conhece minha irmã, você sabe como que ela é. Ela é muito mais de peitar, entendeu? Então ela ia, ela confrontava, ela expunha, e aí ela só levava porrada, e ela não tinha essa inteligência, ela não conseguia admitir que tinha que ficar quieta e engolir aquilo, entende? Que era melhor. E aí eu logo aprendi isso, entendeu? Mas mesmo ela sendo mais velha, ela não conseguia perceber, ela não achava que era assim, e ela se ferrou muito, muito mesmo, em termos de tudo, né? Agressão, repressão, não aceitação da família, né? Com os comportamentos dela. E eu já passei mais desapercebida. Então, com isso, na minha família, eu me saí melhor nesse sentido. Você entende o que eu quero dizer? Só que o que acontece? Depois, o Alexandre tem razão. Nesse sentido, para mim, como eu introjetei demais isso, é um troço que depois custou e me custa ainda um pouco me expor muito. Entende? Não, na verdade, o ponto não é isso. Assim, na verdade, não, vocês responderam a pergunta sim, mas a questão não é exatamente essa, porque pelo que vocês falaram, a questão mais séria é observar os efeitos, né? Porque cada uma de vocês agiu de uma forma, mas é muito importante que cada um observe os efeitos, né? Porque senão fica assim, a Silvia, olha, gostei do jeito dela e tal. Só que no contexto daquela pessoa, claro. Aí acontece isso que a Vivi falou, do contexto do grupo Carmo, entende? Então você vai criar que o contexto ali da irmã dela gerou mais enrosco com a família, tem desentendimento até hoje, então é preciso olhar com muita calma isso em função disso. Na verdade, eu nem estava entrando, eu estava querendo usar mais como pano de fundo vocês duas, mas para contextualizar a visão de conjunto e ampliar mais, né? Porque é muito difícil você pegar uma situação e generalizar, né? Mas você tem que avaliar muitos efeitos, porque isso pode ser tanto um problema quanto uma situação crítica. E depois tem a questão da dosagem. Porque isso não é uma coisa assim, não. Você vai vendo a dose, né? Que você vai colocando, em que hora, tem coisas que tem que ser estratégicas, quando você entra num ponto, quando não. Não tem como ser assim, né? Porque senão fica uma guerra, entendeu? Não dá para ter uma guerra, tem que ser uma coisa mais suave. Era uma guerra. Só antes de eu passar para o Guilherme, pessoal, no meu contexto, foi o que eu botei aqui, avaliar os resultados. A gente precisa avaliar esses resultados, né? No meu contexto, foi mais parecido assim com a Silvia, em termos de autoposicionamento, mas eu me lembro, assim, né, eu nasci numa família de músicos, né, de artistas, e eu era a única da família que não queria ser artista. E isso gerava uma pressão muito grande. Então, aos poucos, por exemplo, meu pai ele é guitarrista e violonista, e ele me ensinava desde criança a tocar, e o sonho dele era que eu tocasse também algum instrumento, alguma coisa, e eu fingia que eu tinha muita dificuldade, só que eu não nasci numa família de artistas à toa, né? Microfone, música, tudo é comigo mesmo. Mas assim, eu tinha muita facilidade, eu até queria, mas eu sabia que dentro de mim, que aí tem a ver com um pouco dessa intuição, né? De você nasce, tem algumas ideias que são inatas, que são suas, que você vai comparar com seus colegas, é diferente, então isso pode ter reflexo do curso intermissivo, isso pode ser reflexo do que você vivenciou. E eu me lembro que eu fingia que eu tinha muita dificuldade de tocar.
Então tem até um episódio acho que do Chaves que o Seu Madruga, né, ensina a tocar, aí ele cai a mão aqui, aí ele cai a outra aqui. O meu era igual, eu fazia igual, acho que o Chaves me inspirou, né? Meu pai tocava, eu fingia que não sabia pegar a corda aqui, mas eu sabia que aquilo era tudo um teatro, assim, porque se eu chegasse pro meu pai e falasse, eu não quero ser, porque artista é tudo maluco, porque não sei o quê, porque você é assim... Não, aí a minha estratégia era de me fazer de boba, assim, não. Aí eu desafinava, assim, para cantar, e minha mãe era cantora também, mas falava, ai, fora não tem jeito, ela não vai dar para ser artista mesmo, cantora, que pena. Aí que eu canto muito mal. Mas, assim, era algo que foi, aos poucos, dentro daquilo, né, você vai se desenvolvendo. E eu vejo que na adolescência eu tive que me posicionar mais, assim, principalmente com relação à maternidade, apesar da minha família ser muito tranquila, isso eu tive um aporte muito grande, dessa questão de não ter repressão, de assim, a Flora é livre. A única coisa que eles queriam é que eu fosse artista, mas não deu tudo certo, né? Mas fora isso, em termos do que eu quisesse para minha vida, eles não tinham muita essa, assim, repressão ou cobrança, né? Então, desde sempre eu me posicionava, meus pais não foram casados no papel, 20 anos, não tinha essa coisa nem de união estável, nem de nada. Então, eu fui meio que criada dessa maneira, assim, de que casamento não era bom, que se casasse piorava, porque minha mãe já teve um primeiro casamento que deu problema na questão do divórcio, e ela falou, não, o divórcio dá muito trabalho, fora assim, um dia você tiver que ficar com alguém, vai morar junto, não casa. Então, isso para mim foi um aporte. E a questão da gestação também, eu nunca tive nenhuma vontade, assim, de ser mãe, e deixava isso muito claro. E na minha família, é claro, né, que uma coisa é você falar, não quero ser mãe aos 16, outra coisa é aos 34, né, que é o meu caso. Então já começa assim, tem certeza? Como que é, né? Você tem certeza disso? É uma idade crítica dos 30 aos 40, né, porque é onde a sociedade começa, ó, relógio biológico, olha, você tem certeza, mas você já está estabilizada na sua vida. Mas até hoje, em função desses posicionamentos lá atrás, isso ficou mais fácil, assim, de ser contornado, né? Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu estava refletindo sobre sua pergunta no início, né, se tem mais facilitadores ou dificultadores, e aí fui pensando sobre o que cada pessoa foi falando, e aí, pelo que eu estou entendendo, assim, existe o aspecto intraconsciencial, então a consciência nasce no ginossoma, no androssoma, e a consciência pode ter mais dificuldade com o androssoma ou com o ginossoma, depender dos traços dela, depender da personalidade dela. Tem o aspecto da interconsciencialidade, então, a depender do meio que a pessoa ressoma, ela vai ter mais dificuldade ou mais facilidade também, facilitador. Então, a gente está aqui numa sociedade no Ocidente, né? Lá no Oriente deve ser diferente, lá no Oriente Médio deve ser diferente, na América, nos Estados Unidos. Acho que tem alguma diferença também em relação ao contexto geográfico social, do tempo, né? Então, até vocês falaram algumas coisas aí que na geração de vocês já tinha alguns dificultadores. Hoje são outros dificultadores. Então, a questão do filho hoje já não é mais tão, não está mais tão em voga, já tem outras coisas. E hoje é mais, assim, a exibição, né? Assim, nudes, essas coisas. E o outro aspecto seria o do próprio soma. Então, o próprio ginossoma, ele oferece alguns facilitadores e dificultadores, independente da consciência. Isso, independente. Então, minha pergunta é, se vocês acham que tem, isso varia de acordo com esses domínios aí, se tem mais facilitadores ou dificultadores, dá para generalizar que tem mais facilitadores e dificultadores para todo mundo, ou a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos para dizer, para aquela consciência o ginossoma oferece mais facilitadores, ou para aquela consciência oferece mais dificultadores? É interessante a tua pergunta, Guilherme, porque realmente a mesologia, o contexto geográfico, né, por exemplo, isso gera, sim, alguns desafios maiores ou não. Mas o que eu queria trazer é que é muito comum que, em função da própria sociedade, da cultura, que coloque a mulher de uma forma que, dentro dos objetivos da técnica da INVEX, dos fundamentos, que coloque que o fato de ser ginossoma vai ser um dificultador para que isso aconteça. Independente de onde ela mora, independente do país, enfim, da mesologia. O que eu quero trazer, o que a gente está querendo trazer aqui, é que, claro que depende de cada aspecto da própria pessoa, mas existem fatos concretos que mostram que o fato de ter o ginossoma pode ser um facilitador.
pode ser, tá? E não se vai ser se a pessoa vai saber usufruir disso, aí já é uma questão da própria consciência. Ou seja, não dá para dizer que sempre vai ser dificultador, não dá para usar essa vitimização, isso que você está tentando trazer. Às vezes vai ser até facilitador. Né? Vai ser mais desafiante, né? Vão ter contextos mesológicos que realmente a moça vai precisar ter mais posicionamento, ela vai ser mais trabalhoso para ela manter os posicionamentos dela, que são muito díspares do que está na sociedade. Mas o que a gente está trazendo aqui é que, em alguns contextos, principalmente que a INVEX envolve a antecipação da maturidade, no contexto ginossomático isso pode ser um ponto a favor. Sim. E aí, a partir disso, alavancar a intraconsciencialidade daquela moça e alavancar a INVEX, não só a INVEX, mas fazer com que ela amadureça mais cedo, com que ela consiga pegar esses aspectos e aplicar para a ProEx dela, como um otimizador de todos aqueles contextos da vida dela. E um outro ponto que eu queria trazer para a discussão também, é que não se fala muito nisso, mas isso é um assunto de interesse meu, eu gosto de pesquisar a questão do machismo. Então, por exemplo, alguns dados que tem na sociedade, na SOCIM, o número de autores homens e de autoras mulheres, né? A diferença entre os autores e as autoras é avassaladora. É um absurdo a diferença entre o quanto tem visibilidade o livro do homem e o quanto não tem visibilidade o livro da mulher, por exemplo. É muito mais difícil para a mulher chegar a botar um livro no topo lá e botar para esse livro ser lido pela sociedade, enfim. E na conscienciologia, isso, para mim, pelo menos o que eu vejo, não existe. Isso não tem, nunca vi isso na conscienciologia, não existe. Não existe essa diferença, né? Consciência. Não. Enfim, tem todas as mulheres exercem liderança. Não, eu não vejo. Eu queria saber, inclusive minha pergunta é essa: se vocês veem isso como eu vejo, porque na conscienciologia eu vejo que isso não existe. Não tem essa, não existe. Isso não é falado porque não é assunto, porque não aparece, não existe. Não existe. É bem diferente da sociedade. Aí eu queria saber, pelo menos isso é a minha percepção. Aí eu queria saber a percepção de vocês. Eu acho assim, né? Existem contextos sociais que independem, estando na conscienciologia ou não, isso vai repercutir. Mas nessa parte do autorado, eu particularmente não vejo. Não sei, quem quiser colocar, não tem essa diferença, mas é claro que em outros contextos tem. E o próprio Valdo falava coisas machistas, assim, né, dentro do contexto, que homem era isso, que homem aquilo, que a mulher era menos isso. Mas tem um contexto envolvido no que ele falava e algumas situações de que a gente também não está aqui para vitimizar, né, ou de que não, mas a sociedade impõe isso, é muito mais difícil. Tem alguns dificultadores em função da sociedade? Tem. Mas o que a gente está tentando trazer é esse sobrepairamento e que, independente se é homem ou mulher, que a sua intraconsciencialidade, ela ressalte e faça e se mostre, né, através da assistencialidade, da precocidade, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento assistencial. Então, é importante deixar claro que existem as variáveis e as dificuldades em função da SOCIM, mas em termos multidimensionais isso não é relevante. É importante a pessoa, o máximo que ela puder se manifestar como consciência na vida intrafísica, ela precisa aproveitar esse momento para tal, né? Eu acho que aqui na Conscienciologia a gente não tem aquele machismo crasso. Você não vai andar no CAE que alguém assobiar para você. Eu acho que, né, não faz sentido aqui dentro. Mas a gente vê assim ainda traços, né? Se você assistir algumas tertúlias, você consegue ver. No próprio Valdo eu concordo que tem alguns traços, mas eu também Valdo concordo não era que machista, mas ele às vezes tinha algumas coisas, tirada, algumas falas, mas eu também concordo que esse não deve ser o foco, né? Voltando para aquela questão dos facilitadores, dificultadores, eu concordo que tem mais facilitadores. Então, se a gente olhar historicamente a questão da mulher na assistência, o acolhimento, o parapsiquismo, que é uma coisa que não foi falada, mas a percepção e a parapercepção da mulher tem uma tendência a ser mais aguçada. Então, a gente tem várias coisas que realmente facilitam. E, além disso, uma coisa que é muito importante a gente falar é a questão do exemplarismo. O quanto uma mulher inversora não impacta mais dentro de um grupo, né? Por ser uma mulher, por ela optar por não ter filho, por não fazer casamento, por não ter todas essas condições que normalmente se pede de uma mulher.
Então, acho que juntando tudo isso, a gente tende, sim, a ter um facilitador. E eu acho que uma vacina contra a antivitimização é a gente pensar, eu não estou aqui, esse corpo aqui, ele não foi escolhido aleatoriamente, né? Eu escolhi isso por um propósito. Então, a gente tem que partir do pressuposto que se eu estou com esse corpo aqui é porque ele é o melhor para esse meu momento evolutivo. E ponto. Então, eu vou usar ele, esse ginossoma, da melhor forma possível nessa vida intrafísica. E pode ser que depois ele já não seja tão útil, eu precise de um androssoma, ou enfim. E por aí vai, até que um dia a gente não precise de corpo algum. Isso. Então, acho importante a gente pensar muito no ginossoma e não tanto nessa questão que você está trazendo. Não de fazer essa diferenciação entre odossoma e ginossoma por partidarismo, mas como ferramenta. E claro, cada um é uma ferramenta e a gente tem que usar ela da melhor forma possível nessa vida. Né? Excelente. Oi, Isabel, bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu conheço Flora há um pouco mais de uma década e ela chegou no Paradigma Consciencial via IPC Rio de Janeiro. E eu lembro que uma coisa que chamou a atenção assim, foi o processo que você coloca aqui, a adulticidade consciencial. Então, era um ponto fora da curva. E nós, voluntários, ficamos muito atentos em acolher Flora para a chegada nos cursos de entrada. E isso foi uma coisa que preponderou em você. Um outro contexto que eu queria que você comentasse também, né, que isso eu admiro demais em você, você teve vários contratempos e você firmou no processo de ter uma profissão. E hoje você é mestre e o mestrado te habilita a uma série de oportunidades, né, de emprego, de colocação profissional, indo, acho que ao encontro do que é a inversão, que é buscar essa autonomia. Então, queria que você falasse um pouquinho do academicismo e queria que você falasse um pouquinho assim o fato de você ter ressomado numa família que não era favorável a essa adulticidade e como isso, né, você trouxe muito forte dentro de você, era visível isso. Isabel, obrigada aí pela... Isabel foi realmente uma das amparadoras minhas lá no Rio, né? Eu com as saias longas de riponga, indo lá assistir os cursos do IPC. Bom, Isabel, eu vejo que a questão da intelectualidade ela é um ponto muito sério no contexto ginossomático, né? Claro que no contexto da INVEX como um todo, não é à toa que é um pilar da tridotação consciencial que ajuda o jovem a principalmente minimizar o trafar da inexperiência de vida, né? Então, a partir da intelectualidade, ele começa a ter uma série de conhecimentos, mesmo que teóricos, que vão preenchendo algumas lacunas até que ele consiga realmente experimentar e vivenciar certos aspectos. Eu vejo que, no meu caso, né, em termos, né, de ter a família mais artística e a questão da intelectualidade, não era um ponto forte para mim. O meu ponto forte era que eu tinha que ter uma profissão que envolvesse a área da saúde ou algo do tipo, mas que não fosse, não necessariamente foi pela intelectualidade. Isso era um problema que eu tenho até hoje, assim, eu me forço a desenvolver isso, me forço a fazer leituras, mas eu vejo que o principal para mim era esse foco. Como não era um ponto que me seduzia muito essa questão da leitura, da intelectualidade, eu realmente tinha um perfil mais artístico, isso mesmo me posicionando com relação a não seguir para a arte, mas o meu perfil natural era mais artístico, isso para mim fez com que eu não tenho muita, vamos botar assim, sedução pelo academicismo, que no caso o academicismo é a questão da pessoa ser fissurada no processo acadêmico, né, de ser fissurada na parte do paradigma newtoniano, né, de conseguir fazer ali a sua vida acadêmica de formação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Não que isso não tenha que ser feito, tá? Claro que precisa ser feito, se for a estratégia que a pessoa escolheu, mas existe um traço que faz com que a pessoa fique muito seduzida pelo paradigma científico e isso dificulta o desenvolvimento do paradigma consciencial. Então, no meu caso, por eu ter vivenciado muito o parapsiquismo desde nova, né, então eu era muito mais intuitiva, mais assim, de associação de ideias e pouco racional e intelectiva, vamos botar assim. Então, eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, principalmente depois da Conscienciologia, depois da INVEX, né?
principalmente depois de que eu me posicionei. Mas eu vejo que, de fato, tinha dentro de mim essa necessidade de não fazer da forma como eu via meus familiares fazendo e tentar fazer de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, para mim não foi uma coisa fácil. Mas não foi, o academicismo para mim, o mestrado, ele foi assim, algo assim, nossa, eu preciso ser mais acadêmica, sabe? Que eu era muito intuitiva. Então, foi meio estratégico, claro, por uma estratégia de emprego, foi uma oportunidade que eu tive numa área que me ajudou muito dentro da nutrição, né? Que foi dentro da própria engenharia de alimentos, né? Desenvolvimento de produto. Mas assim, mas eu fiz de forma ao contrário. Deixa eu me envolver mais nisso, ver, experimentar e ter esse título que vai me ajudar aqui em Foz do Iguaçu, do que necessariamente porque eu amo fazer isso, né? Então, para mim, eu particularmente não tive esse problema. Mas eu vejo que muitas jovens são muito fissuradas por essa metodologia de pesquisa científica, acadêmica, e acaba tendo maior dificuldade no desenvolvimento do paradigma consciencial, principalmente do parapsiquismo. Então, isso é uma realidade assim, que a gente vê, mas não foi uma realidade para mim. Tá. Gente, antes, Ana, você quer colocar? Tem a ver com o contexto? Porque senão... Flora, eu queria comentar que é nessa linha do que você está falando. Tá saindo? Tá. Então, apesar, eu concordo assim, com a questão dos facilitadores da Invect Nossomática, mas, por outro lado, assim, principalmente quando a gente estuda assim, os cases de inversores mais veteranos, estatisticamente, tem menos mulheres do que homens, né? Menos inversoras. E aí teve até um dia que a gente estava conversando dessa questão do porquê, né? Quais que são os dificultadores, e você trouxe um pouco essa questão das fissuras, assim, que vão até chegar na ponta do iceberg, né? Queria que você aprofundasse isso. Você trouxe esse exemplo do academicismo, mas tanto assim, como que funciona esse contraponto dos facilitadores e de ainda assim, a longo prazo, hoje a direção que a gente tem, pelo menos mulheres conseguiram manter essa aplicação da Invex, né? E essa questão da profilaxia dessas fissuras, como que a gente fazer para a gente que está mais no início da aplicação da técnica conseguir manter esses posicionamentos a longo prazo. Então, Ibis, é bem interessante isso e tem relação total com a tabela que eu trouxe até para depois a gente vai dos aspectos alavancadores e sabotadores, né, do verso da página da autopesquisa, que existe um momento, é o que eu coloquei, né, quando a jovem ela chega, às vezes na Conscienciologia com seus 20, 19, 20 anos, os fundamentos da técnica da Invex, claro, eles são, vamos botar assim, as evitações da técnica da Invex, elas são, às vezes, muito mais fáceis de serem analisadas e de cara já fala, não, mas agora eu quero formar minha carreira profissional, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, nada de filhos, nada de casamento, eu não tenho nem num relacionamento afetivo, eu não tenho nada ainda. Não, isso para mim, tá tudo coerente. Vai chegando um momento em que existe, né, principalmente após os 26 anos, uma série de questões da vida intrafísica que exigem posicionamentos maiores. Primeiro, a consolidação da carreira profissional e muitas vezes essa consolidação vai envolver aspectos, né, de estratégia da pessoa acadêmicos, que ela vai acabar fazendo um mestrado, um doutorado, e isso pode ser um viés em que ela vai se aprofundar mais e, às vezes, descobrir alguns traços que podem deixar ela muito seduzida nesse ponto. Outro fator é que é difícil, gente, se sustentar. É claro que intimamente eu, Flora, não tenho problema quanto a isso com relação à maternidade. Mas todo dia, eu dou aula em faculdade, todos os dias as minhas alunas me perguntam, professora, é verdade que você não quer ter filho? Mas como assim? Você é tão legal, você seria uma ótima mãe. Então, assim, é algo que, a partir dos 30, isso é um posicionamento constante. Pelo menos eu passo por isso, particularmente. E, em função da pressão social, é possível, sim, que a inversora, às vezes, que tem alguma fissura da falta de autocrítica, que lá atrás, dentro dos pilares, não teve muita vivência do parapsiquismo, né? Teve uma série de dificuldades ali de autoaceitação, repressões familiares, que como ela não soube desassediar no momento correto, aquilo pode virando uma bola de neve ao ponto de ela chegar aos 35 e falar, puxa, mas eu estou consolidada na carreira, mas eu estou fazendo isso
ai, será que não é para teu filho mesmo? Será que não é para... Então, às vezes, a falta de posicionamento nesse sentido, de outras coisas lá atrás que ela poderia ter mexido, pode causar, assim, algumas situações que fazem com que ela sucumba a algumas pressões da sociedade, que às vezes não estava escrito para ela vivenciar aquilo, ou que ela já tinha se determinado no curso intermissivo, mas a vida humana, gente, é muito complexa. Mas né? posso só fazer uma pergunta? Será que o problema é a manutenção ou é o posicionamento inicial? Porque se a gente olha, assim, o jornal da Invex, por exemplo, vai de 1900 e bolinha, a gente vê que a proporção de inversores no Greenvex era de 20% mulheres e 80% homens, mais ou menos, se eu não me engano. Então, talvez, né, no passadão, assim, o problema seria o posicionamento inicial e talvez não a manutenção, só, de repente, para apimentar o debate. Então. É mais ou menos isso aí mesmo. Também, Porque, assim, na verdade, o que acontece... vamos supor, esse debate aqui, se estivesse sendo feito há 15 anos atrás, metade do debate ou mais a gente já está discutindo, mas por que não pode ter filho? Mas por que casamento? É verdade. Tá? E esse assunto não foi nem tocado aqui hoje. Não que não seja uma questão, mas é que não é aquela, mesmo você vivenciando isso, ele não tem o mesmo peso que tinha, porque isso era uma condição, tinha uma época nos cursos de Invex que o Waldo falou, chega, não vou falar mais sobre isso, esquece, vão estudar. Ele não queria mais saber de explicar, porque ele falava as mesmas coisas, sempre as pessoas voltavam naquele ponto e não introjetava, não refletia, não mudava o bloco, né? Então, eu acho que esse fator tinha a ver com o momento, né? E aí, evidentemente, que isso refletia na quantidade de mulheres que se tinha. Agora, a proporção de mulheres que mantiveram e de homens que mantiveram, eu acho que quem teve mais baixo foi homens. Porque como você tem uma quantidade maior de homens, e hoje a quantidade de veteranos não é tão grande assim, então acho que vamos dizer assim, como é que chama lá? A existência, né, tudo mais, ela foi maior entre os homens. Não, a abstinência então, não. Não, é a... Não, a não continuismo da a palavra, técnica. mas enfim, né, o que deu aí de desistências é maior, acho que do ponto de vista dos homens. Né? Então, eu acho que hoje até, se você olhar, tem até um equilíbrio maior de homens veteranos e mulheres veteranas. E a questão também, eu ia falar isso, a questão também não é as existências que teve, claro que é, mas acho que o ponto também é ver quem aplicou a técnica, que continua aplicando, está chegando aonde? Porque a questão, às vezes, não é tanto a quantidade quanto a qualidade. Porque a técnica da Invex, ela é para alguma coisa. Não? A questão não é você participar só, das evitações, sabe, né? sei lá, do jogo. Também é o que você consegue com aquilo, né? O que vem. Porque eu acho que isso é importante. E aí a gente ainda não tem, assim, uma avaliação, porque a gente ainda... Acho que somos turma piloto, né? Assim, sim. Outra coisa que não foi falada, né? Assim, eu acho assim que um dos problemas mais sérios, que já que foi tocado nos filhos, né, são as carências afetivas. Então, eu acho que muitas inversoras, e inversores também, mas eu acho que com mulher às vezes pega diferente, há uma carência afetiva séria, a consciência, eu acho que ela está ciente, ela opta pela técnica da Invex no início, mas ela não consegue manter, porque aquilo é um buraco que não preenche, ela não dá atenção devida àquilo, e aquilo vira um sabotador, em certa forma. Então, chegou uma hora que ela opta por ter filho porque é o melhor naquele momento para ela. Porque não está dando mais conta daquilo. Então, a gente também tem que ver as condições intraconscienciais. Que coisas que a gente não dá valor às vezes, não dá o valor necessário, que não tão legal, e depois aquilo é um sabotador, né? É um problemão. Isso por um lado. Por outro lado, também tem a questão da manutenção, porque no início é muito empolgador, desafiador, jovem gosta de desafio, não sei Invex e tal. Mas chega uma hora que eu acho que tem muita gente que começa a ter saudade da curtição da vida. E de curtir esses papéis sociais que ela abriu mão temporalmente. E aí ela, então, quer voltar para isso. Porque ela, senão parece que dá a sensação que não está vivendo, entendeu? Não está curtindo a vida. Está meio sofrida. E aí ela... está muito sofrida, entendeu? E aí ela... Mas é por quê? Porque tudo foi menos sério, menos íntimo. Não foi uma decisão tomada de dentro para fora. Foi uma decisão, mas é fora para dentro. Então, a pessoa não viu ainda o alcance das coisas, sabe? Assim, não é dela aquilo. Então, ela vai abrir mão. E aí ela vai para outras coisas, para curtir a vida.
Só antes, deixa a Ana, que já está na fila há um tempo. Então, Flora, eu queria saber assim, se vocês chegaram a pesquisar um pouco mais esse ponto da Mulher Maravilha no contexto atual, assim, porque eu vejo que hoje tem uma pressão, até uma pressão que a gente mesmo se coloca de dar conta de tudo, de fazer 1000 coisas, né? E às vezes dentro da Invex você vê lá o tanto de coisas que, né, para você se desenvolver, você precisa fazer, e aí fora as questões sociais que você também precisa cumprir, enfim. Aí quando você vê, você já está cheia de coisa, né? E a mulher tem uma tendência a ser mais proativa e já ir fazendo as coisas, e daqui a pouco está super sobrecarregada, né? Então, queria ver se vocês chegaram a pesquisar um pouco mais sobre isso, na atualidade, né? Como que isso pode ser um mata-burro, muitas vezes, para o ginossoma dentro da Invex. Eu vejo, assim, Ana, né, pelo que a gente pesquisa, que isso é uma falácia, assim, essa questão de que vai conseguir... O problema disso é o alcance da perfeição, porque, de uma certa forma, a Invex ela envolve que o jovem ou a jovem leve várias coisas ao mesmo tempo, direito, porque são várias áreas da vida dela que ela precisa dar conta em função, porque a vida humana é assim, e que existe um determinado equilíbrio que ela vai mexer em todas as áreas para otimizar ao máximo o cumprimento da ProEx dela. Quando envolve o perfeccionismo, ela acaba abrindo mão de olhar aquilo com uma visão de conjunto maior e começa a assumir coisas na cabeça no sentido de que eu tenho que cumprir isso tem que ser o melhor, isso tem que ser muito bem feito. É claro que a gente não está falando que tem que fazer de qualquer jeito, mas é importante a pessoa avaliar que o que eu quero, quais são os meus valores e o que eu quero para a minha ProEx. Naturalmente, ela vai começar a fazer escolhas mais prioritárias dentro do contexto da programação existencial dela. Então, é muito fácil a gente adquirir atividades na nossa agenda. O difícil é a gente retirar essas atividades. O difícil é a gente falar, não, isso não é prioritário para mim no momento. Eu não vou fazer. Isso, para mim, não é o melhor agora. Esse trabalho não vai ser o melhor. Eu vou pegar esse que talvez tenha um pouco de menos horas, mas estrategicamente isso vai ser melhor para mim neste momento. Então, esse discernimento do que é e o que não é melhor é o que a gente coloca. A Invex é muito do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. Às vezes, o que a gente deixa de fazer, às vezes aquele trabalho super bom, com salário maravilhoso, que vai fazer, às vezes, a pessoa sair de Foz do Iguaçu outra situação. Não que ela precisa avaliar se aquele momento... naquele contexto de vida é o melhor para ela. Então, às vezes, ela falar não para esse tipo, né, às vezes, de trabalho e conseguir se desenvolver mais intraconsciencialmente naquela situação e ela, claro, conseguir ter outras estratégias, vai contar muito mais na ficha evolutiva dela e na questão do completismo do que ela ter aceitado. Então, é muito delicado isso, por isso que cada um, dentro do que a Silvia trouxe bastante, precisa ver o seu contexto de vida, o que intimamente você quer. Deixar de colocar a culpa na Invex ou na Conscienciologia, ou porque eu não estou vivendo, porque eu tenho que voluntariar, eu não estou deixando de sair, porque eu tenho que fazer isso. Não, é uma opção da própria pessoa. Ela quis isso. É isso que ela realmente quer para a vida dela? Se ela quer, então vamos em frente. Tem várias ferramentas que podem auxiliar ela nisso. Mas se ela não quer, se ela sente determinados incômodos, ela precisa entender quais são os traços que estão por trás disso. Às vezes é uma procrastinação da responsabilidade, às vezes ela realmente não quer e quer desenvolver outras estratégias de vida. Então ela precisa, eu acho que antes de tudo, Invex é autoconhecimento. Ela precisa se conhecer. Ela precisa saber o que ela quer da vida, ela precisa saber quem ela é, quais são os trafores dela, o que ela pretende em termos de assistência, para ela conseguir definir essas prioridades, né, de escolhas de atividades. Alô? Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro dessa especificidade da Invex ginossomática, se vocês já conseguiram constatar alguns hábitos que ajudaram na manutenção da Invex ao longo desse período, assim, se teve, se não teve, e se teve, se vocês conseguiram avaliar, tipo, isso ajudou ao longo do tempo na minha manutenção da Invex dentro dessa especificidade da Invex ginossomática.
Quer falar? Antes da Invex, eu acho que não tem como... Eu não seria nem a mesma consciência sem eles. Então, que são a intelectualidade e o parapsiquismo, mas não o parapsiquismo pelo parapsiquismo, mas tentar assim, estar mais alinhado com amparo, né? E não ter a consciência de que eu não estou aqui para tomar essa escolha só por mim, ou pelo meu nariz, não, eu estou num conjunto, né? E então, às vezes, eu vou ver como é que estão as coisas e, às vezes, quem manda não sou eu. Então, eu acho que esses 2 itens, para mim, foi fundamental. Eu não vejo como nem manter Invex, nem conseguir melhorar, né, evolutivamente, ainda que seja pouco, né? Não vejo como. Eu acho que até o item mais sério é a intelectualidade, na minha opinião. Porque parapsiquismo todo mundo tem, em certo grau, assim, um pouco mais, um pouco menos, mas dá para você investir e desenvolver. Mas o ponto é o parapsiquismo intelectual, né? O parapsiquismo que traz lucidez e que é orientado à evolução, e não o parapsiquismo pelo parapsiquismo. É a minha opinião, não sei aí. Sim. Flora, ainda... Só antes da gente... Alguém quer falar sobre esse aspecto? Não? Só antes da... Você quer falar, Isabel, sobre isso? Ou sobre do econômico-financeiro. Oi? Que você acabou de citar, do equilíbrio entre o trabalho, né, de voluntariado. Nesse processo do equilíbrio, Flora, assim, eu acho que, para mim, é algo que... eu tendo a olhar mais, né, para a segurança de você, por exemplo, nessa fase, né, na fase a partir dos 28 anos, de você ter sua base econômico-financeira, que isso vai te dar um aporte para te liberar um pouco mais no amanhã. Então, essas escolhas, né, essa autoconfiança de você, às vezes, fazer uma escolha menor do ponto de vista econômico-financeiro para a maior no ponto de vista do desenvolvimento consciencial. Isso, para mim, ainda é bem complexo, sabe? Então, não sei se você podia falar um pouquinho sobre isso. Isabel, eu acho que tem a ver com as prioridades da pessoa. É claro que na Invex uma das bases é a finança, né, a conquista do pé de meia, mas a gente não pode pegar esse momento da vida e só se dedicar a isso para... É uma falácia, gente, pensar que, não, eu vou sair do voluntariado, eu vou sair daqui, eu vou ficar ganhar muito dinheiro, eu vou pegar 5 anos da minha vida, eu vou ganhar muito dinheiro, depois eu volto com tudo para a Conscienciologia, fazendo trabalhos e tudo. A tendência que essa pessoa não volte é muito alta, não estou falando que não volta, mas dentro da inversão existencial, o importante é que a pessoa ela desenvolva o equilíbrio em relação a todas essas conquistas, desde da conquista da questão financeira e também do desenvolvimento consciencial dela. Então, ela mesma vai ter que avaliar o equilíbrio. Pegar uma área da vida e se dedicar extremamente a ela e esquecer das outras, isso não é Invex. Então, ela vai precisar levar direito a algumas situações para conseguir fazer isso da melhor maneira, dentro das suas estratégias, né? Só quero reforçar isso que você falou, que na minha experiência aí de mais de 20 anos de Conscienciologia e de processo de Invex, eu não conheço nenhum caso que tenha dado certo da pessoa colocar o foco primeiro financeiro para depois poder priorizar a Conscienciologia. De modo geral, a pessoa vai e fica, passagem de ida. Eu não vi casos assim, realmente, o ponto que a gente vê que tende a dar mais certo é essa tentativa de levar direito às coisas. E claro que nesse sentido, o padrão da Invex é fora da curva, porque o padrão de Invex é para isso. E às vezes você observa, né, outros tipos de consciências que não têm esse temperamento e aí de fato a Invex nem é a técnica evolutiva mais adequada. Mas também o problema de deixar isso de lado e subestimar essa questão também ocorre. Então os 2 problemas acontecem. Então, o que a gente vê que é o mais, assim, que tem dado mais certo, né, daquele processo de Invex que a gente vê que está caminhando, né, é o equilíbrio mesmo das 2 coisas, que não é um desafio e tanto. É um desafio, né? muito grande. Pessoal, antes da gente dar continuidade, que a gente já está com o nosso tempo bem em cima, eu só queria comentar, para deixar esse exercício de reflexão para vocês,
sobre esse verso da Folha com os aspectos alavancadores e aspectos sabotadores da questão da infectinosomática. A ideia aqui, principalmente para as moças, né, para as meninas, elas conseguirem preencher nessa coluna que está vazia, o que predomina hoje, é um retrato assim, o que predomina hoje na sua técnica da Invex, no seu contexto feminino? A primeira coluna ou a segunda coluna? Tá? Então, é a calmia íntima ou é a ansiedade? É a autoconfiança ou é a autovitimização? Autonomia financeira ou dependência financeira? E a partir desse contraponto, avaliar que, se for, por exemplo, a ansiedade o fator que predomina mais, qual que é o traço que está por trás disso? Qual que é o sabotador? O que está viabilizando que esteja a pessoa mais ansiosa do que calma, né? Do que com uma calminha íntima, né? Ou a questão da dupla ou promiscuidade ou castração afetivo-sexual. Castração afetivo-sexual no sentido de que eu não quero saber de homem, então não quero saber de relacionamento, não vou fazer nada, eu vou me fechar aqui e vou ficar aqui só vivenciando os meus aspectos de proex. Isso não é Invex, tá? Então é necessário também essa questão. Então fica esse exercício, né, para a gente debater outras coisas, não conseguiu debater exatamente a tabela, mas para que cada um consiga responder e avaliar o que está por trás disso, para conseguir ter um desenvolvimento aí, ajudar, né, de repente, a fazer um retrato, um diagnóstico sincero e imediato para esse desempenho, tá, dentro da infectinosomática. Flora. Gente, última pergunta. Quem que tá? Posso? Pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, dentro desse contexto de favorecedores e dificultadores, né, que até por conta da tabela me chamou bastante atenção, e, assim, queria que você comentasse um pouco como fica essa questão da escolha do soma, né, igual a Ariadne falou, assim, a gente não escolhe aleatoriamente o soma, né. Eu achei bem interessante o exemplo do nosso amigo, assim, de já pensar como seria uma próxima vida dele como ginossoma. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, quanto será que demora esse processo, né, de transição? De repente, a gente não vem em uma vida e já na outra já vem num soma diferente. Então, não sei, assim. E uma coisa que ficou, assim, talvez mais explicitada para mim, pela tabela, é que o soma ele tem essa capacidade de ou conter um traço nosso de manifestação ou de facilitar, né, de favorecer. E aí o que eu queria te perguntar é se você tem, assim, claro, algum objetivo relacionado à escolha do soma, sabe? Tipo, eu vim nessa vida com o ginossoma para reciclar trautaço ou trautaço. E se tem isso, assim, como meta, né? E se você acha, o que você acha, assim, de repente ter isso como meta dentro da hipótese da Invex ginossomática, né? Não sei se é uma coisa comum. É muito subjetivo, né? Claro que a maioria das coisas da Conscienciologia são subjetivas, mas eu acho que cada um tem que avaliar a sua ficha evolutiva pessoal, principalmente os seus traços fardo. Então, às vezes, uma pessoa que ela tem um temperamento muito forte, ela é uma pessoa que tem, assim, um temperamento mais autoritário. Às vezes, vir mulher dá uma baixada nessa bola e para conseguir fazer esse contraponto, né? Ou, às vezes, né, até pelo soma, vir um soma mulher bem magrinha e pequenininha, então, às vezes, também pode ajudar ela a conter, né? Ou, às vezes, não, né? Estou falando de estratégia. Mas, assim, é importante a gente avaliar, né, pelo menos no meu contexto, que vir no soma de mulher, uma das coisas que eu vi, que primeiro teve um impacto muito grande no meu grupo Karma. Eu acho que se eu fosse homem, talvez a assistência que eu tinha que desenvolver ali não fosse tão forte assim como aconteceu. Por esses facilitadores de ser mulher, de ser a filha única do meu pai, isso ajudou a ter uma proximidade maior em alguns aspectos. Ele reciclou muita coisa. Ele mesmo fala, nossa, se eu tivesse filho homem, eu não seria tão amável quanto eu sou hoje. Ele mesmo coloca algumas situações que eu acho que foi pontos bastante positivos, né? Para mim, saber lidar com a afetividade, isso para mim é um desafio e que vem sendo um desafio, e eu vejo que vir como mulher está me ajudando a saber lidar com isso, né? Ter uma afetividade mais madura. Então, tudo isso, a pessoa é que vai ter que avaliar e analisar com calma qual que é o contexto dela, né? É muito difícil a gente caracterizar o que externamente. Ok? Gente, a gente... Não, rapidíssimo. Acho que a gente já está no nosso tempo. Então tá bom.
Maria, infelizmente. Pessoal, antes da gente encerrar, eu queria divulgar a próxima tertúlia matinal. O tema é esbregue intermissivo, a especialidade é impactoterapeuticologia e a pesquisadora vai ser a Thelma Crespo, tá? Vai ser no dia 22 de julho, estão todos convidados. Eu agradeço muito, tá, a oportunidade de debater isso. Vão ter mais oportunidades em função da Semana da INVEX. A gente vai estar aí para debater esses temas, debater mais sobre INVEX. E hoje tem o verbete inversor veterano, então também estão todos convidados, tá? Obrigada. Inversal.